Olá, hoje a nossa conversa vai fundo no capítulo 5 de Atos. E, olha, já começa com tudo, né? Aquele incidente com Ananias e Safira. Pois é, um casal vende uma propriedade, mas eles decidem guardar uma parte do dinheiro escondido e entregam o resto para os apóstolos como se fosse o valor total. Exato. E a questão não é nem o dinheiro em si, né? Eles podiam ter ficado com o dinheiro todo se quisessem. Não, o ponto-chave é a mentira. Pedro confronta Ananias e é bem direto, né? Diz que ele não mentiu para os homens, mas para o Espírito Santo, para Deus. Uhum, E a consequência é chocante. Morte instantânea ali na hora. pesada. E aí, umas 3 horas depois, chega a Safira, a esposa, sem saber de nada do que aconteceu com o marido. Isso. E Pedro pergunta para ela sobre o valor da venda. Ela confirma a mentira. E acontece a mesma coisa, cai morta também. O texto diz que um grande temor tomou conta da igreja e de quem ouviu falar. É um respeito quase. Assustador, né? Pela seriedade da coisa. Sem dúvida. Marca muito essa comunidade que estava nascendo. E é interessante porque, ao mesmo tempo que tem essa questão interna de integridade, externamente o poder de Deus está explodindo. Como assim? Os apóstolos começam a fazer muitos sinais, milagres ali no meio do povo. As pessoas tinham eles em alta conta. Embora alguns talvez ficassem com o pé atrás de se juntar formalmente, talvez por causa desse temor mesmo. Entendo, mas a igreja crescia, né? Continuava crescendo. O texto fala que multidões, homens e mulheres, acreditavam no Senhor. E esse poder era muito visível, né? Lembro da parte que as pessoas levavam os doentes para as ruas. Sim, na esperança de que, pelo menos a sombra de Pedro ao passar pudesse curar alguém. Isso mostra muito a fé do povo, uma expectativa bem concreta da ação de Deus. Traziam gente das cidades vizinhas também, né? Com todo tipo de problema. Exato. Enfermos, pessoas atormentadas por espíritos impuros. E o relato é enfático. Todos eram curadas. Era algo muito palpável. Claro, um movimento com tanto poder e crescimento ia chamar a atenção das autoridades. E não deu outra. O sumo sacerdote e o grupo dos saduceus, principalmente, ficam cheios de inveja. E prendem os apóstolos. Mas aí tem aquela reviravolta incrível. Incrível mesmo. Durante a noite, um anjo do Senhor abre a prisão, tira eles de lá e diz: vão para o templo e continuem falando ao povo todas as palavras desta vida. Imagina a cena na manhã seguinte. Os guardas lá, a prisão trancada, mas vazia. E daqui a pouco descobre que os apóstolos estão... De volta ao templo, ensinando. A confusão que isso deve ter causado no Sinédrio. Total. E aí eles são presos de novo. Mas dessa vez com mais cuidado, porque o Sinédrio tinha medo da reação do povo, que respeitava os apóstolos. E lá vão eles para mais um confronto, a acusação. Vocês desobedeceram nossas ordens de não ensinar nesse nome, o nome de Jesus. E a resposta de Pedro é o marco, né? Aquela frase. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Uma declaração de lealdade total a Deus, acima de qualquer autoridade humana. E eles não param por aí. Não mesmo. Eles reafirmam tudo. Jesus ressuscitou, Deus o exaltou como príncipe e salvador para dar arrependimento e perdão de pecados a Israel. E se colocam como testemunhas disso, junto com o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Isso deixou o Sinédrio furioso. Queriam matá-los ali mesmo. E aí que entra uma figura importante, Gamaliel, um fariseu, mestre da lei, muito respeitado por todos. Ele pede calma. Sim, a intervenção de Gamaliel é crucial. Ele manda tirar os apóstolos por um momento e aconselha o Sinédrio com muita prudência. Ele lembra de outros movimentos. Teudas, Judas Galileu. Exato. Movimentos que tiveram muitos seguidores, mas que depois que os líderes morreram se dispersaram. O argumento dele é, olha, se esse plano ou essa obra é de origem humana, vai fracassar sozinha. Mas se for de Deus, vocês não vão conseguir impedir. E ainda podem acabar lutando contra o próprio Deus. É melhor deixar eles em paz e ver no que dá. O conselho surpreendentemente pragmático, né? E funcionou. Funcionou, pelo menos para evitar a morte deles naquele momento. O Sinédrio acatou o conselho. Mas eles não saíram ilesos. Foram açoitados, receberam de novo a ordem de não falar o nome de Jesus e aí foram soltos. E a reação deles é o que mais impressiona, talvez. Com certeza. Saíram do Sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que perspectiva
totalmente diferente. O sofrimento se torna um sinal de honra, de estar no caminho certo, e eles não se intimidam. Pelo contrário, continuaram firmes, ensinando e anunciando Jesus todos os dias, no templo e de casa em casa. Uma resiliência impressionante. Então, esse capítulo 5 é um turbilhão, né? Mostra essa tensão entre a necessidade de pureza, de integridade dentro da comunidade Como no caso de Ananias e Safira. e, ao mesmo tempo, a manifestação poderosa de Deus do lado de fora, com curas e crescimento. Mostra o conflito entre obedecer a Deus ou aos homens. E a força que eles encontram para perseverar e até se alegrar no meio da perseguição. Exatamente. E pensando nisso tudo, talvez a reflexão que fica, pegando um pouco do Gamaliel, é como a gente consegue discernir hoje o que é que tem um fôlego divino por trás e o que é só fogo de palha humano. Boa pergunta. O que faz uma causa, uma ideia, realmente durar e ter um impacto profundo, mesmo quando tudo parece contra? É algo para se pensar, né? O que realmente define essa força que transcende as dificuldades?